Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área, continuamos online. Meu povo, vê bem, hoje a gente vai começar a falar de um outro povo. A gente agora vai migrar para uma outra região. A gente já falou aí de Mesopotâmia, a gente já falou aí de Egito Antigo, e agora a gente vai começar a migrar para uma outra região. Região essa que fica ali na altura de onde hoje fica o Estado de Israel, onde hoje fica ali também próximo do Irã, regiões ali próximo de onde hoje é o Líbano. A gente vai pegar outras áreas ali também do que a gente chama de Oriente Médio, tá? E vamos começar a falar de três povos, que habitaram ali nessas áreas. Esses povos são os hebreus, os fenícios e os persas. E aí, para começar hoje, a gente hoje vai para o povo hebreu, belezinha? Uma coisa que você vai perceber ao falar de povo hebreu é que vai ficar bem parecido com a aula de religião falando sobre o judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo surge exatamente, é uma crença que surge exatamente com o povo hebreu, é a crença do povo hebreu. Então a história e a crença, nesse caso, elas se misturam muito. Então, alguns pontos que você vai ver nessa aula, ela vai ser perceptível uma semelhança ou mesmo uma igualdade muito grande com as aulas que a gente teve sobre judaísmo. Só que lá na aula sobre judaísmo, a gente focou mais no aspecto religioso. Lembrando que está ali bem perto da questão histórica. Mas dessa vez a gente vai focar um pouco mais no aspecto histórico, também lembrando que não se dissocia do aspecto religioso. Enfim, você vai entender na hora que a gente for ver. Então, meu povo, prepare o seu material, prepare o seu caderno, vai para um local adequado, pega o seu livro para acompanhar e a gente vai começar a nossa aula, beleza? Então, roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar sobre hebreus, beleza? O povo hebreu. Então hoje a gente tem slide, hoje a gente tem produção e a produção vai nos ajudar, beleza? Produção? Bom, contexto histórico. Pessoal, vê, a história do povo hebreu, ele tem como principal fonte histórica os livros do judaísmo e do cristianismo, e até mesmo referências aí e fontes aí relacionadas ao livro dos islâmicos também. Então, as principais fontes encontradas, entre outras, a gente tem aí a Torá, que faz parte do conjunto de escritos sagrados do judaísmo. A gente tem o próprio Antigo Testamento da Bíblia cristã, que faz parte aí dos escritos sagrados do cristianismo. E acho que no comecinho do Alcorão, dos escritos sagrados do islamismo, também tem referências aí, não sei que parte exatamente, mas eu sei que no Alcorão tem referências aí a questões aí desse povo, tá? Do povo hebreu. Entre outros, a gente encontra escritos referentes a esse povo em outras fontes também. Se eu não me engano, em fontes egípcias também se encontra, enfim, entre outras fontes. Mas aí as principais fontes vêm desses escritos que eu falei. Bom, eu queria começar fazendo uma genealogia, O que seria uma genealogia? Seria identificar os grupos familiares que foram se desmembrando e crescendo e se ampliando até chegar na geração que a gente quer, Tipo assim, o que começou toda essa história, e dali teve outra geração e aí foi crescendo esse povo. Bom, segundo as fontes históricas, inclusive aí agora eu vou voltar para a questão religiosa mesmo. Os hebreus, não só os hebreus, mas outros grupos religiosos, como por exemplo os cristãos também, acreditam que esse povo ele segue uma descendência que está descrita exatamente nesses livros sagrados. Segundo a crença hebraica, cristã e algumas outras afins, digamos assim, calma, essa tosse não é corona não, tá? Voltando ao que eu estava dizendo. Segundo a crença hebraica e outras crenças ligadas à crença hebraica, a crença judaica, acredita-se que existe um único Deus, e que esse Deus ele é criador de todas as coisas que há.
né? E a gente viu isso em judaísmo, e que esse mesmo Deus ele criou também a humanidade. E aí, segundo a crença, os primeiros seres humanos são Adão e Eva, né? Digamos assim, dentro da crença, obviamente para quem crê, e desses aí se espalharam, né? Surgiram várias outras civilizações, vários outros povos, beleza? E aí os hebreus eles fazem uma linha, digamos assim, de gerações que chega de Adão até Noé e consequentemente de Noé até Abraão. Vamos entender melhor. Segundo a história, Adão e Eva teve provavelmente mais alguns outros filhos, mas a princípio Caim e Abel, né? Não sei se você conhece a história. E aí Caim mata Abel e mais na frente eles seguem para uma outra vida, né? Digamos assim, Caim vai para uma outra região. Inclusive esse foi um tema que a gente tratou no festival no ano passado, né? Para quem ficou com esse tema, foi falado sobre isso. Mas voltando ao que eu estava dizendo, Caim mata Abel, né? Segundo a história, e aí ele vai para um outro local e Adão e Eva têm outros filhos e filhas, e aí nessa geração aí surge um personagem chamado Sete, se eu não me engano. E de Sete segue a linhagem, ou seja, de Adão, povoamento do mundo, digamos assim, né? E aí Caim e outros filhos vão povoando, e um personagem específico chamado Sete, ele segue essa linhagem que vai chegar até Noé e consequentemente até Abraão. Esse Sete, inclusive, dito que foi a partir dele que voltou-se ou se invocou o nome do Senhor, uma coisa assim, né? Dando referência à questão do próprio monoteísmo. Enfim, de Sete segue várias gerações, e essas gerações que vêm de Sete chegam a Noé. Noé tem a outra história bem famosa da Arca de Noé do dilúvio, né? E aí, segundo a crença, houve a humanidade ela deu um reset, né? Foi resetada e começou do início a partir de Noé. E aí Noé também tiveram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí, segundo a crença, a partir de Noé, redistribui-se as populações do planeta e que elas são descendentes desses 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. No caso dos hebreus, eles acreditam que são descendentes de Sem. Então veja, de Adão, né, passando pelos seus filhos, aí tem a referência a Sete, dessa linhagem de Sete chega a Noé, né, e dessa linhagem de Noé, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Tem um acontecimento específico na história em que um filho envergonha Noé e os outros não, então um é abençoado, outro também, mas esse terceiro nem tanto. Enfim, entre as histórias que ocorrem, segundo a crença, vários povos surgiram dessas 3 famílias, de Sem, Cã e Jafé, e é exatamente de Sem, que foi um dos filhos, digamos assim, abençoados, que surgiu a geração de Abraão. Então Abraão ele é de origem semita. Semita é em referência a Sem, filho de Abraão. Isso é um pouquinho de genealogia. E aí, a partir de Abraão, né, segundo a crença, ele é chamado para sair da região que ele vivia, que era na Mesopotâmia, e ele vai para a terra que Deus promete a ele, que lá ele seria bendito e que de lá seria bendita todas as nações. Dele sairia uma nação, que é justamente os hebreus, e que essa nação seria muito grande, incontável, e seria bendita todas as nações da terra a partir dela, né? Essa é a história da crença hebraica. E aí é de Abraão, né, que gerações posteriores chegamos à casa de Davi, né, chegamos à geração de Davi, e consequentemente mais na frente a gente vai seguir aí com o reino de Judá, depois de alguns acontecimentos históricos que a gente vai ver, e o povo judeu propriamente dito, passando a ser reconhecido agora pelo nome de povo judeu por causa do reino de Judá. Mas essa já é uma outra história, beleza? Mas vamos seguir. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Vamos lá. Produção? Bom, para entender melhor os acontecimentos da história antiga do povo hebreu, a gente divide em algumas eras, que são a era dos patriarcas, a era dos juízes e o período do reino, unificado e posteriormente dividido. Vamos ver um pouquinho de cada um. Produção? Bom, a era do patriarca, né, é aquelas histórias encontradas sobre a formação do povo hebreu,
né, que começa lá com a história de Abraão, a partir do momento em que ele é chamado, né, para sair da sua nação, da nação que ele morava, e ir para uma outra terra e lá começar a construir literalmente um novo povo, uma nova civilização, né, com uma crença específica, enfim. Ele é o patriarca primeiro, né, o primeiro patriarca do povo. Dele vem seu filho e, obviamente, também o seu neto, que dão continuidade a essa promessa, digamos assim, né? O próprio Isaac, ele é considerado o filho dessa promessa, como diz na crença. Acredita-se também que sai de Abraão, os árabes, os islâmicos, acreditam que também são descendentes de Abraão a partir de um outro filho que ele teve, que é Ismael, né? Eu não coloquei aqui, mas no caso os islâmicos acreditam que enquanto os hebreus são descendentes de Isaac, os islâmicos têm uma descendência a partir de Ismael. Então realmente saem nações aí da família de Abraão, né? Aquela ideia que a gente teve de crescimento a partir de um povo, né? E aí o corpo maior desse povo toma-se a partir de Jacó, que vai trocar o nome para Israel, né? Tanto que o povo também vai ficar conhecido como povo de Israel, o povo israelita, né? O núcleo do povo vai começar a crescer. E aí a gente tem Isaac tendo 2 filhos, se eu não me engano, Esaú e Jacó, né? Esses aí têm alguns desentendimentos, as histórias são narradas, por exemplo, na Bíblia, se você quiser olhar lá, acho que está em Gênesis. E aí você vê lá toda a descrição da história e desse desentendimento, em um dado momento, segundo a crença, Deus ele abençoa Jacó, muda esse nome de Jacó para Israel, e ele aí tem 12 filhos, né? E desses 12 filhos que ele tem, surge exatamente a base para a construção desse povo. Engraçado que esses 12 filhos constituirão famílias que crescerão e se tornarão clãs e que crescerão e se tornarão tribos, formando as 12 tribos de Israel. Beleza? Essas 12 tribos é que juntos formam o povo hebreu, ou o povo de Israel. Né? Então segue aqui a sequência dos patriarcas, é o período do surgimento até o crescimento e consolidação do povo. Produção? Aí, meu povo, o que é que acontece? Ainda nos tempos, né, de Jacó e com seus 12 filhos, um deles, talvez o mais famoso, José, né, eles, por várias circunstâncias também, contadas nas descrições cristãs, judaico-cristão, contadas nessas descrições judaico-cristãs, como por exemplo a Bíblia, é mostrado que o José, devido a circunstâncias particulares com seus irmãos, migrou para o Egito, né? Foi levado, na verdade, cativo ao Egito, e lá ele prospera, né? E consequentemente a região, né? A terra prometida que o povo já vivia ali, passa por uma dificuldade e depois de se reconciliar com seus irmãos, né? O restante da família vem morar no Egito, tá? Então, no período dos patriarcas, né? No caso aí, já pegando Israel e seus filhos, no finalzinho do período dos patriarcas e algumas poucas gerações posteriores, o povo ele tinha uma boa estadia no período de José e algumas gerações posteriores tinha uma boa estadia no Egito, tá? Na aula anterior que a gente falou sobre o Egito Antigo, a gente viu que o Egito tem 3 períodos. Um deles, né, que é o Médio Império, é o período em que os Iquiços dominaram a região. Provavelmente foi nesse período que o povo hebreu viveu lá tranquilamente. Porém, quando os egípcios retomaram o império, formando aí o novo império e, consequentemente, expulsando os Iquiços, o povo hebreu, que era bem tratado, passou a ser escravizado. Então, houve uma troca de governo no Egito e houve a escravidão do povo hebreu. A partir desse momento surge, né, um grande nome na história, que é justamente na história do povo hebreu, que é justamente Moisés. Moisés ele é responsável por liderar esse povo que estava sendo escravo no Egito de volta à terra das origens, ou de volta à terra prometida, também chamada de terra de Canaã, né? Que faz menção também às genealogias anteriores. E aí Moisés ele promove, ele organiza, né, segundo a crença, com a aval do próprio Deus, sobre a ordem do próprio Deus, ele organiza a volta, a saída, ou melhor, o êxodo do povo. O êxodo significa saída. Essas questões estão descritas no livro de Êxodo, né? Tem um livro chamado Êxodo, e esse livro chamado Êxodo significa saída, fala exatamente da saída do povo, né, do Egito, e
voltando para a Terra Prometida, liderado por Moisés, então a volta à Terra Prometida. Só que isso não foi tão simples, porque o caminho traçado de volta, houve alguns problemas, né, nesse caminho de volta, durou anos inclusive, para o pessoal poder chegar. Alguns cogitam que não necessariamente pela distância, mas por vários outros acontecimentos, enfim, e mesmo segundo a crença, alguns propõem um plano divino por trás disso, ou seja pela distância, seja qual for o motivo, durou-se muitos anos que o povo ficou se locomovendo pelo deserto, digamos assim, até chegar na Terra Prometida. E nesse período aí o povo se organizou de uma maneira nômade e seminômade, né? Estabeleceu aí, o povo nesse período viveu em tendas, o povo nesse período estabeleceu a famosa tenda da congregação. Então, se você pega na história do povo hebreu, esse período aí que o povo sai, quando eu digo o povo sai, eu estou falando uma nação toda se mudando, não é 10 pessoas, 100 pessoas, é um povo todo, uma nação toda se mudando de uma região para outra, né? E aí precisava se organizar um exército para proteger o caminho da nação, proteger as pessoas, proteger as riquezas. Precisava se estabelecer uma organização logística para que esse povo se locomovesse sem deixar ninguém para trás, ou mesmo nenhum espaço para invasores. Então, era feito, né, os povos, as 12 tribos, né, os 12 povos que compõem o povo hebreu, as 12 tribos que compõem o povo hebreu, formada por milhares de pessoas, se organizavam, né, num esquema bem estruturado logisticamente. E no meio dessa estrutura logística ficava a tenda da congregação, que era o símbolo maior daquele povo e símbolo maior da sua crença, onde se encontrava a Arca da Aliança, onde se acredita, a crença, né, fala que é ali onde estava a presença de Deus no caminhar desse povo e tudo mais. E aí essa logística toda, o povo começa a migrar sobre a liderança de Moisés de volta à Terra Prometida. Porém, né, Moisés ele não termina, não é ele que lidera até o fim, no finalzinho, já para entrar de volta à Terra Prometida, digamos assim, de volta à Terra de Canaã, que é a região da Palestina, que a gente vai abordar também. O povo, Moisés morre, o povo tem um outro líder que vai iniciar as guerras de conquista, porque a região já estava habitada por outros povos, e aí o povo hebreu batalhou com os povos que ali estavam e foi conquistando aos poucos as regiões. Vamos lá, produção. E aí a gente entra na era dos juízes, né? De antemão, Josué, que é o novo líder no lugar de Moisés, ele começa as guerras de conquistas, o povo vai conquistando alguns espaços até se estabelecer de maneira definitiva. Entre os povos que tinham conflitos com o povo hebreu, a gente tem os filisteus e os cananeus que estavam ali ao redor, e vez ou outra estavam em conflito com esses povos. E sempre que o povo tinha algum problema, segundo a crença, Deus levanta um líder para estar à frente da organização, seja da defesa, seja da organização, seja mesmo da estruturação religiosa desse povo. E esses líderes, né, que se levantaram, chamados de juízes, são vários, né, mas os mais destacados são Sansão, né, que segundo a crença tinha uma força descomunal, uma força muito grande, né, e que alguns dizem que ele digamos assim, existem 3 grupos: aqueles que tiveram problemas com a fé, aqueles que titubearam um pouco e aqueles que foram muito firmes na fé. Então Sansão foi um que titubeou um pouco, ele teve problemas aí com outros povos, e aí a questão religiosa sempre comenta que essa relação com outros povos fez com que ele tivesse alguns problemas. A gente tem Débora, né, um grande destaque para uma mulher à frente aí de alguns acontecimentos relacionados ao povo, junto também com outras pessoas, e é exemplo de uma pessoa que realmente tem uma grande fé, digamos, diante da lógica da crença. E o profeta, né, e o Samuel, né, que tinha essa característica relacionada à ideia de profeta, e consequentemente também foi o que também estava à frente das perspectivas aí, principalmente relacionadas a questões religiosas diante do povo. Bom, e aí depois de se estabelecer, o povo resolveu, segundo a crença, que queria um líder, né? E aí é quando essas tribos se unem e surge o reino. Produção? Bom, a gente tem a formação do reino, né, que é a junção de todas as tribos sobre um único governante. Antes cada tribo tinha seus líderes, agora unifica-se todas as tribos sobre o único reino.
O primeiro rei é Saul, né? Muita gente diz que é Davi, mas na verdade teve Saul a princípio, né? Depois a gente tem Davi em um grande crescimento, um grande período de prosperidade, mas também muitos problemas sobre o governo de Davi. E posteriormente, talvez um dos períodos de maior prosperidade com Salomão, né? É nesse período aqui de Davi para Salomão, consequentemente com Salomão, que se consolida o templo, né, do Senhor, como se diz, né, o templo de adoração. Antes, acho que é até Davi que fala que enquanto todos conseguiram estabelecer suas casas e tal, o Senhor ainda vivia em tendas, algo do tipo. E aí começa aí a ideia de construção, mas quem conclui, se eu não me engano, é Salomão, o templo, né, que é o principal símbolo de adoração do povo hebreu. E depois da morte de Salomão, o reino ele é dividido por questões de problemas internos. O reino se divide, né, entre reino de Israel do norte, né, que fica com o nome de Israel mesmo, formado por 10 das 12 tribos, e o reino de Judá no sul, formado por 2 tribos, a própria tribo de Judá e, se eu não me engano, Benjamim é outra tribo. Essa realmente eu não lembro com muita certeza, mas se eu não me engano é Benjamim. E aí o povo, né, mas aí sobre a liderança de Judá, né, o foco mais no nome reino de Judá mesmo, o reino de Judá do sul, segundo a história, percebe-se que essas 10 tribos do norte, quando elas caem, elas perdem o povo que vai ser dominado. Quando essa parte norte for dominada, né, eles vão entrar em conflito com outros povos, e aí os assírios vão conquistar o norte, e aí eles vão levar cativo a galera do norte. E aí acredita-se que o povo do norte foi perdendo suas características, né, em relação à crença, foram se adaptando a novas realidades. E a maior referência do povo hebreu ficou guardado pelo pessoal do sul de Judá, que ainda manteve-se independente por um tempo, até que foi conquistado pelos babilônicos sobre Nabucodonosor. Aí tem o cativeiro da Babilônia, como vocês já sabem, história, se não me engano, de Daniel e alguns outros. E aí a gente tem aí o reino de Judá, né, que é o reino do sul, e esses aí, mesmo sendo cativos, eles permaneceram, né, preservaram a sua crença, inclusive. Então o povo hebreu passou a ser referência, passou a ser sinônimo também de povo judeu. E aí a gente tem um nome também, né, povo hebreu, povo judeu, a gente está falando do mesmo povo, mas é a partir desse momento em que o povo hebreu também é identificado como povo judeu por manter a base da sua tradição a partir do reino de Judá, mesmo cativo. Essa parte desse reino depois vai voltar. Produção, passa aí, por favor. Vai ter novos domínios e dispersões, né? Depois do domínio dos babilônicos, os hebreus vão ser dominados pelos persas, porque os persas vão dominar, vão vencer os babilônicos, e aí vão assumir o domínio sobre os hebreus, nesse caso agora os judeus, né, se assim posso dizer. Os persas vão dar uma certa liberdade para esse povo, tanto que uma parte do povo volta e restabelece o templo e restabelece algumas condições mais ligadas ainda ao domínio persa. Outros preferem ficar onde estavam porque estavam indo bem, digamos assim. Mais na frente, os persas caem sobre os gregos e passam pelo domínio grego, né? Mais na frente, uma independência temporária, né, por um curto período de tempo, num período que o pessoal chama também de interbíblico. Há um período ali de independência, né, descrito em alguns livros também, como, se eu não me engano, alguns livros da Bíblia Católica. E o domínio, por fim, sobre os romanos, né? Os romanos, quando começa a sua dominação geral, dominam também o povo hebreu. E, por fim, num dado momento da história de Roma, uma perseguição muito grande que gerou a dispersão do povo, né? E, consequentemente, essa dispersão, né, digamos assim, só vai... o povo hebreu vai se espalhar pelo mundo, o povo judeu vai se espalhar pelo mundo e vai viver espalhado pelo mundo com novas nacionalidades, né, por vários anos, até que só na era pós-moderna que vai se estabelecer um novo Estado de Israel, que é o Estado que a gente tem hoje, diante de novas circunstâncias e de novas situações, beleza? Mas esse assunto aí, esse daí do final da pós-modernidade, do surgimento do povo, do Estado de Israel, eu acho que você vai ver isso mais em geografia do que em história. Então esse daí eu deixo com o tio Rubem, não comigo. E os outros assuntos a gente vai vendo em outras aulas. Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau!
Tchau.